Olha aí, ó, para não cair mais da cadeira. Paçoquinha. Quem lembra disso aqui, ó? Geleia. Acho que é geleia, né? Quem não saboreou esse lance aqui? Na hora do recreio. Vamos lá para mais um Jornal Foco do Brasil. 1, 2, 3... Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o jornal. É sempre muito bom saber onde você está. Participe do chat ao vivo, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. E vamos agora às notícias desta edição. Pela manhã, gente, como vimos, a conversa do presidente Jair Bolsonaro, sempre animada, com apoiadores, envolvendo os assuntos do momento. Muitas vezes o presidente desabafa, não é? E ali ele emitiu sua opinião, mais uma vez, sobre a Ford. Citou os bilhões e bilhões de benefícios que a empresa teve. Também falou sobre o armamento, a questão da legítima defesa, uma de suas bandeiras de sempre, não é? 87 e 89. A minha tá com 93. Que linda. A minha tá uma doçura. Sorriu o dia todo. As duas são doces também, quando não mordem. Tira a dentadura. O nome do teu pai? É o Helder. Tá lá. Olá, seu Helder de Santa Maria. Um abraço. Você é CAC, né? Um garoto acabou de falar aqui, que é colecionador, tirador. E dizer que vocês sempre terão comigo um aliado para compras legal de armamento. Inclusive não existe lobby de armamento para cima de mim, porque eu sou adepto a toda forma de legítima defesa para o cidadão de bem no Brasil. Obrigada. É difícil. Quem bota os parlamentares são o povo, cara. Por exemplo, eu pedi voto para candidato a prefeito de BH, perdi, natural. O cara lá tá fazendo barbaridade agora, fechando tudo. E já tinha fechado tudo anteriormente, então... Pode ser que mudando a gente. Só bate. Que veio, reclamaram da fábrica da Ford. Olha, foram dezenas de bilhões de reais para esse pessoal. E que não... de renúncia fiscal, né? E um parlamentar está batendo muito em mim. Tinha que ter previsto que fechou uma empresa com 5 mil funcionários. Eu lamento. Sim. Tá, mas eu não ia continuar bancando o dinheiro de vocês para a fábrica. Agora, no estado dele foram milhões de empresas que fecharam, ele não falou nada. Para não desagradar o governador dele, é isso? Deve ter algum acordo com o governador dele? Tem. Você é um homem bom. Alguém viu alguém reclamando do fechamento de milhões de empresas pelo Brasil? Não, nem falo. Ninguém falou nada. Eu segurei milhões de empregos com aquelas medidas de ajuda aí, ó, via Pronamp, tá, via até auxílio emergencial, o pessoal não entrar em desespero, porque os informais perderam tudo. E eu fui o que mais não, acho que o único que fez aqui realmente para manter emprego no Brasil. O resto fechou. Fecha e fica em casa, a economia te vê depois. Agora estão vendo, agora tá chegando a fatura aí. E vão reclamar de mim? Porque fechou uma fábrica. Agora, essa fábrica aí, ela fechou por causa de concorrência, não tem mais subsídio nosso. E o que ela fabricava aqui não era mais rentável para ela, ela vai embora. E uma notícia esperada por muitos que enfrentam ainda os fortes desafios da pandemia. Pelo menos notícia esperada por aqueles que têm direito a receber, não é? Vimos que o governo federal decidiu que vai antecipar 2 benefícios no início agora de 2021.
Após o fim do auxílio emergencial em dezembro, sem perspectiva de prorrogação do benefício, que chegou a quase 70 milhões de brasileiros, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro estudando a antecipação do abono salarial de 2021-2022 e do 13º salário dos aposentados do INSS. As medidas fazem parte da estratégia do governo aí para minimizar os impactos da pandemia, que ainda apresenta crescimento no número de casos ativos até que seja possível iniciar a vacinação. A antecipação do 13º dos aposentados e do abono PIS/PASEP 2021, inclusive, já foi confirmada por assessores presidenciais à imprensa, afirmando ainda a intenção do governo de iniciar o pagamento da primeira parcela do 13º do INSS já agora, no mês de fevereiro. A segunda parcela ficaria para março. O adiantamento do saque do abono salarial deve seguir o mesmo calendário. Apesar de ainda não ter sido confirmada a ideia por Bolsonaro, a antecipação dos benefícios já havia sido divulgada pelo ministro da Economia, quando essa notícia começou a circular, o Paulo Guedes, ainda no ano passado. As iniciativas são consideradas viáveis por Guedes, visto que já estão previstas no orçamento de 2021 e não teriam custo extra. E ainda, mais uma vez citamos aqui, muita gente pergunta, comenta, e o 14º salário do INSS vai sair? Esse é um assunto que, no momento, como já falamos, não está relacionado ao governo Bolsonaro ainda. Esse é um outro assunto, aliás, foi muito comentado também no final de 2020. É uma ideia que está em comissão, como já falamos, no Senado, e que já inclusive está sendo analisada ainda. Se passar no Senado, vai para a Câmara, que também precisa aprovar, e aí tem o governo, então. E é esperar para ver. Sem dúvida alguma, é uma expectativa grande, muitos comentários, muitos aposentados ansiosos, aguardando, esperando, ver se sai ou não sai, mas a boa notícia é que, pelo que tudo indica, o 13º, pelo menos 50%, pode já ser recebido em fevereiro. Fica aí na torcida. O presidente da Câmara transferiu para o dia 18 deste mês a decisão sobre o formato da eleição para a presidência da Casa, não é? Muita polêmica envolvendo a eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E o senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, meio quer que seja a votação à distância, virtual, né, por meios eletrônicos ou, de repente, presencial. Vamos ver essa decisão no dia 18. Mais informações. Rodrigo Maia, atual presidente da Casa, informou que a mesa diretora adiou para o dia 18 de janeiro a definição de como será o formato de votação nas eleições previstas para o dia 2 de fevereiro. Segundo Maia, a priori, a votação será presencial, mas não abandonando a possibilidade de se adotar o modelo híbrido por conta da pandemia do coronavírus. No formato híbrido, seria criado um aplicativo e os parlamentares que pertencem a grupos de risco poderiam votar através dele de forma remota, sem sair de casa. Um relator foi escolhido. Ele vai elaborar um relatório contendo a opinião de especialistas na área de saúde para definir, então, se o modelo de votação mais seguro será o presencial ou o misto. Caberá à mesa diretora aprovar ou não o parecer. A verdade é que a eleição para a Câmara exige uma logística muito grande, é complexo, já que são 513 deputados. Além disso, a votação é secreta e pode ter 2 turnos. Para evitar a aglomeração dos parlamentares, será montado um esquema especial com a disposição das cabines de votação espalhadas fora do plenário, como por exemplo no Salão Verde. Também ficou para o dia 18 a definição sobre a validade das assinaturas dos deputados do PSL suspensos, que pedem para que a sigla desembarque no bloco que pertence, desembarque do bloco de Baleia Rossi e passe a apoiar o bloco de Arthur Lira. Na semana passada, deputados da chamada ala bolsonarista do PSL encaminharam um ofício com 32 assinaturas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no qual eles
pediram que o partido seja considerado integrante do bloco de Lira. O número representaria a maioria do partido, que tem bancada eleita de 52 deputados. Por fim, a data da votação também pode ser alterada. Na reunião da próxima semana, haverá a decisão se o primeiro turno acontece no dia 2 ou será antecipado para o dia 1º de fevereiro. E em meio às polêmicas da suspensão de Donald Trump nas redes sociais, hein? A preocupação ganhou uma velocidade incrível nas redes no mundo e aqui no Brasil. Não se fala em outra coisa. E claro, mais do que até a suspensão do Trump, também o repúdio, porque as suspensões foram muito além de Trump e estão alcançando muitos internautas. E com isso, mudanças nos números das redes sociais. Ao que tudo indica, a casa de Mark Zuckerberg está caindo. Tudo porque no dia 6 de janeiro, o aplicativo de troca de mensagens do bilionário, que também é dono do Facebook e do Instagram, informou que os usuários devem aceitar novos termos que incluem o compartilhamento de dados com a empresa mãe, no caso, o Facebook. Aqueles que não aceitarem a mudança não poderão continuar usando o WhatsApp, diz o informe. Após o comunicado, pelo mundo afora, as pessoas estão respondendo às ameaças e migrando para outros aplicativos. Um deles é o Signal, que teve como garoto propaganda simplesmente o homem mais rico do mundo. O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX e também cofundador da empresa de pagamentos PayPal. Musk afirmou em mensagem publicada no Twitter que muitas pessoas ficarão extremamente descontentes com as gigantes tecnológicas da costa oeste agindo como os árbitros de fato da liberdade de expressão. Em outra mensagem, o bilionário afirmou que já fez doações financeiras ao Signal e vai doar mais. Outro aplicativo que está nadando de braçada em número de downloads após o anúncio do WhatsApp é o Telegram. A conta oficial do aplicativo no Twitter, inclusive, tirou onda com o aplicativo de Zuckerberg. Um dos memes divulgados pela conta do Telegram foi aquele meme dos caixões. Pois é, os caixões levando o WhatsApp. O Telegram teve 500 milhões de downloads. E por falar em Telegram, o presidente Jair Bolsonaro divulgou em seu canal, aliás, o seu canal, por meio do Twitter, e na legenda, inscreva-se em meu canal oficial no Telegram. Será que vamos mais uma vez comprovar que quem lacra não lucra? E o MDB filiando mais 2 senadores, confirmando sua candidata para concorrer à presidência do Senado. Rodrigo Maia, atual presidente da casa, informou que a mesa diretora adiou para o dia 18 de janeiro a definição de como será o formato de votação nas eleições previstas para o dia 2 de fevereiro. Segundo Maia, a priori, a votação será presencial, mas não abandonando a possibilidade de se adotar o modelo híbrido por conta da pandemia do coronavírus. No formato híbrido, seria criado um aplicativo e os parlamentares que pertencem a grupos de risco poderiam votar através dele de forma remota, sem sair de casa. Um relator foi escolhido. Ele vai elaborar um relatório contendo a opinião de especialistas na área de saúde para definir, então, se o modelo de votação mais seguro será o presencial ou o misto. Caberá à mesa diretora aprovar ou não o parecer. A verdade é que a eleição para a Câmara exige uma logística muito grande, é complexo, já que são 513 deputados. Além disso, a votação é secreta e pode ter 2 turnos. Para evitar a aglomeração dos parlamentares, será montado um esquema especial com a disposição das cabines de votação espalhadas fora do plenário, como por exemplo no Salão Verde. Também ficou para o dia 18 a definição sobre a validade das assinaturas dos deputados do PSL suspensos, que pedem para que a sigla desembarque no bloco que pertence, desembarque do bloco de Baleia Rossi e passe a apoiar
o bloco de Arthur Lira. Na semana passada, deputados da chamada ala bolsonarista, do PSL, encaminharam um ofício com 32 assinaturas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no qual eles pediram que o partido seja considerado integrante do bloco de Lira. O número representaria a maioria do partido, que tem bancada eleita de 52 deputados. Por fim, a data da votação também pode ser alterada. Na reunião da próxima semana, haverá a decisão se o primeiro turno acontece no dia 2 ou será antecipado para o dia 1º de fevereiro. De Brasília, Fábio Santos. E além das discussões sobre a eficácia da Coronavac, discussões que dominaram a troca de opiniões nos últimos dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou também que o avião para buscar as 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na Índia já segue para lá. E essa é uma das boas notícias. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Oxford. De acordo com Pazuello, as doses devem chegar ao Brasil no dia 16 de janeiro. É o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com o documento de importação pronto. Você viu essa afirmação bacana do Pazuello? E ele continuou aí. Então, quando nós tivermos a posição da Anvisa, prevista para domingo, temos material para distribuir e temos capacidade para vacinar no país todo, disse Pazuello. A Fiocruz, que já entregou o pedido de uso emergencial da vacina à Anvisa, a reunião para definir a autorização emergencial dessa e também da Coronavac está prevista para este domingo. Segundo o ministro, ainda em janeiro, a partir da liberação da Anvisa, o governo terá 8 milhões de doses de 2 tipos de vacina contra a Covid-19 para vacinar a população. Serão 6 milhões de doses da Coronavac, o imunizante produzido pelo Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, e essas 2 milhões de doses da vacina de Oxford, importadas da Índia. O Pazuello disse que vai levar de 3, 4 dias para iniciar a distribuição do imunizante aos estados após a aprovação da agência. Então, gente, é possível dizer que aí por mais ou menos 10, 12 dias o Brasil começa a vacinação. Sobre a eficácia, a eficiência da Coronavac, a defesa feita pelo Butantan e, sobretudo, pelo lado político de João Dória, é de que, embora a eficácia geral tenha ficado no limite do aceitável, ela vai bem para casos moderados e também evitaria 100% os casos de internação e até de morte. E aí entra toda a história do que a gente vê, do que a gente ouve, das opiniões que se propagam, mas o tempo é o senhor da razão. Em poucos dias saberemos, caso a Anvisa aprove, a verdade dos fatos, não é? E em poucos dias tudo ficará transparente. A marcha do tempo está acelerada. Parece até que a Terra está girando mais rápido. Então, em poucos dias saberemos a verdade dos fatos, da eficiência. E entre brigas políticas, opiniões e a saúde do povo brasileiro, esperamos que a torcida seja para que tudo dê certo e a saúde seja restaurada dessa maldita pandemia. E agora tem a vacina do Papa, aliás, 2 papas. Na verdade, a vacinação no Vaticano, não é? O Vaticano iniciou a campanha de vacinação, os 2 papas entram na lista dos vacinados, o Papa Francisco e o emérito Papa Bento XVI. Eles entram nessa campanha de imunização contra o coronavírus. Inclusive, já tivemos a vacina da Rainha Elizabeth e o marido que foram vacinados contra a Covid-19, vimos aí, não é? Ampla repercussão na imprensa mundial. Aqui no Brasil, há a expectativa do lançamento da campanha de vacinação. Ali talvez dia 19, 20 de janeiro, terça ou quarta. E, gente, há até uma expectativa de que, embora o presidente tenha ressaltado que já teria imunidade por conta de já ter sido contaminado pela Covid-19, o lançamento da campanha de vacinação, que serve como uma forma de impulsionar a população, animar, motivar, alguns ali nesse lançamento cogitam a ideia de que uma das primeiras doses seja dada ao presidente Jair Bolsonaro.
Você acha que ele vai? Será que vai? Ou, para amplificar ainda mais, será que aceitaria uma vacina de Oxford ou de Coronavac? Casa própria é um dos principais sonhos de milhões de brasileiros. E neste setor da habitação, o governo Bolsonaro quer deixar também sua marca, já que um dos principais programas do setor, o Minha Casa Minha Vida, ainda vinha, não é, da era petista. Pois bem, vimos agora a repercussão da publicação da lei do programa Casa Verde Amarela. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que cria o programa Casa Verde Amarela, nova política habitacional do governo federal. O projeto foi lançado no ano de 2019 para substituir o programa Minha Casa Minha Vida. Depois de tramitar por alguns meses pelo Congresso, ele foi aprovado em dezembro pelo Senado. O novo programa regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria, com foco em famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000. Nas áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até R$ 84.000. A meta do governo é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024, um incremento de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros atuais. E isso será possível em função de negociações com o Conselho Curador do FGTS, que subsidia o programa, e com a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. Além dos financiamentos, o Casa Verde Amarela tem um pilar de regularização fundiária e melhoria de residências, com meta de regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil moradias até 2024. O presidente vetou um dos dispositivos incluídos pelos parlamentares na nova lei, que estendia ao programa Casa Verde Amarela as regras do regime tributário aplicáveis às construtoras atualmente submetidas ao regramento do Minha Casa Minha Vida. Esse regime tributário diferenciado prevê o recolhimento unificado de tributos equivalente a 4% da receita mensal oferida pelo contrato de construção. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República falou sobre o veto. Segundo a nota, apesar de meritória a intenção do legislador, a proposição encontra óbice jurídico, ou seja, um obstáculo por não apresentar a estimativa do respectivo impacto orçamentário e medidas compensatórias correspondentes, em violação a diversos dispositivos legais. A nota também afirma que a medida incorre na inobservância do artigo 137 da Lei nº 14.116 de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que estabelece que o prazo de vigência do benefício fiscal deve conter cláusula de no máximo 5 anos. A lei agora deve voltar ao Congresso para que os parlamentares deliberem sobre a manutenção ou derrubada do veto do presidente da República. E temos ouvido falar de uma greve dos caminhoneiros para fevereiro. Será que é fato? Quais as possibilidades? É hora disso? Quando o país vive os desafios tremendos da pandemia, seria um momento? Será que é um momento para algo com transtornos tão agressivos para todos os brasileiros? Dois dos líderes que ascenderam em 2018 em meio à greve dos caminhoneiros dizem não haver possibilidade de uma nova paralisação que estaria sendo marcada por um grupo com menor influência sobre os transportadores. Aldacir Cadori e Ivair Schmidt, do Comando Nacional do Transporte, afirmaram isso ao Radar Econômico da Veja. Já Wallace Landinho Chorão, que comanda a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, estaria avaliando a possibilidade. Quem está buscando angariar forças para fazer uma nova greve geral é Roberto Stringassi, da Associação Nacional do Transporte de Autônomos no Brasil. Seu grupo tem disparado mensagens para caminhoneiros indicando greve para 13 de fevereiro. E, segundo eles, comentam aí que seria maior até do que a de 2018. Contudo, um dos líderes que falou à coluna da Veja afirmou que a associação de Stringassi não possui ascendência sobre todos. Hoje é zero possibilidade de adesão, disse Aldacir Cadori. Vamos aguardar essas informações correndo, isso aí corre como pólvora pelas redes sociais e tal, e qual a sua opinião a respeito.
E essa do Macron, gente, mais uma vez ameaçando o Brasil, hein? Falando besteira em relação à soja, ao agronegócio brasileiro, à produção de soja brasileira. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu as afirmações do presidente da França sobre essa questão da soja, do desmatamento da Amazônia. Inclusive, o Mourão falou no idioma francês, disse: o senhor Macron não está bem. E afirmou que o líder francês desconhece o processo de produção do grão no Brasil. Nossa produção de soja é feita no sul do país, na Amazônia, ela é muito pequena. Por outro lado, a nossa capacidade de produção é imbatível. Nossa competição nesse ramo está muito acima dos concorrentes, afirmou Mourão, que disse ainda que o Brasil tem menos de 8% de território voltado para a agricultura, enquanto a França possui 60%. Esse número é importante, hein? A França, 60% do seu território voltado para a agricultura. O Brasil, 8% do território voltado para a agricultura. E o Macron vem querer cantar de galo. Mourão ainda afirmou: então eu acho que ele nada mais e nada menos externou interesses protecionistas dos agricultores franceses. Isso faz parte do jogo político, ele não tem condições de competir com a gente. É a mesma coisa em outros aspectos, em que a indústria francesa era melhor. Agora, no aspecto da produção agrícola, nós damos de 10-0 neles, disse Mourão. A Associação Brasileira, não é, das Indústrias de Óleos Vegetais disse em nota lamentar que o presidente da França, Emmanuel Macron, busque justificar sua decisão de subsidiar os agricultores franceses, atacando a soja brasileira. Como bem sabe Macron, a soja produzida no bioma Amazônia, no Brasil, é livre de desmatamento desde 2008, graças à moratória da soja, iniciativa internacionalmente reconhecida que monitora, identifica e bloqueia a aquisição de soja produzida em área desmatada no bioma, garantindo que existe risco zero do envio de soja da área desmatada, legal ou ilegal, deste bioma para mercados internacionais, disse a associação no comunicado. Olha, gente, esse Macron é um fraco, incompetente em seu país, e seu legado será deixar para a França os problemas que ele recebeu em uma dimensão muito maior. E isso não é em função da pandemia, não. É pela incompetência desse Macron perante o seu povo, o povo francês. Não conseguiu cuidar nem de Notre Dame, muito menos do meio ambiente do seu próprio país, e ainda quer encarar a força da agricultura brasileira. E mais, vai plantar em que lugar da França? Macron deveria ter vergonha na cara, procurar fazer mais pelo meio ambiente em seu próprio país, onde certamente a devastação completa já aconteceu e faz tempo. Mas, de toda forma, é bom o Brasil abrir o olho, acertar a competência, não pode deixar espaço, monitorar, cuidar, ter dados precisos. Isso em relação à Amazônia, Pantanal, o meio ambiente. Precisamos selo na nossa produção com a qualidade de preservadores absolutos da natureza, porque é assim que os interesses internacionais vão nos pressionar daqui por diante e sempre. Agora, a partir do dia 20, o que será com Joe Biden? Aliás, o discurso dele tem também resolver a crise climática, aumentando os investimentos em novas tecnologias. Isso estará, essa questão climática, no centro da agenda do governo de Joe Biden para pressionar o Brasil e outros países. Foi o que afirmou o principal assessor econômico do presidente eleito dos Estados Unidos. Já teve ameaça do Biden em campanha e o Brasil certamente será um dos focos. Muito mais para fazer confusão, visando trabalhar contra o governo Bolsonaro, os interesses brasileiros, para derrubar Bolsonaro, inclusive, e levar a esquerda de volta ao poder por aqui, além de prejudicar, é claro, nosso agronegócio. Portanto, o governo e organizações do agronegócio não se intimidem, não durmam em berço esplêndido. É hora de uma agenda fulminante para acabar com essa narrativa e cuidar do meio ambiente brasileiro como nunca. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o impeachment do presidente Donald Trump. O resultado já era esperado, uma vez que a casa tem maioria democrata.
Agora, o afastamento definitivo de Trump depende do Senado, onde são necessários 2/3 dos votos. Como o Senado está em recesso e Trump deixa o cargo no próximo dia 20, a definição não tem data para acontecer. Foram 231 votos a favor do impeachment e 197 votos contra. O pedido formal de abertura do processo foi apresentado na segunda-feira, dia 11, e colocou Trump pela segunda vez em seu mandato sob o risco de ser removido do cargo. A acusação foi apresentada após a recusa do vice-presidente Mike Pence de invocar a 25ª emenda, que poderia resultar na remoção imediata de Trump do cargo por incapacidade de governo. A invasão ao Capitólio, gente, aconteceu em meio à sessão que confirmaria formalmente a vitória de Biden na eleição presidencial de 2020, deixou 5 mortos, foi fatal para a reputação, para a credibilidade, para a razão e para o apoio ao presidente Donald Trump. A bancada democrata da Câmara, que assinou o pedido, acusou Trump formalmente de incitação à insurreição, não é? Em referência à invasão do Capitólio há poucos dias. O texto afirma que Trump teria cometido crimes graves e contravenções ao incitar a violência contra o governo dos Estados Unidos e aponta também que a 14ª emenda da Constituição do país impede qualquer pessoa que se envolva em insurreição ou rebelião de ocupar um cargo público no país. Está aí, embora a Câmara tenha aprovado, a questão precisa passar pelo Senado, não há tempo hábil para análise sem que antes termine o mandato de Trump. A verdade dos fatos é essa: a violência acaba com a razão. Por isso defendemos aqui estratégia, defendemos a democracia, defendemos a liberdade de expressão e, sobretudo, o equilíbrio, sabedoria para cada ação em qualquer país do mundo. E o presidente Jair Bolsonaro também esteve no final da sua agenda desta quarta-feira, conversando sempre com muito carinho com seus apoiadores no Palácio da Alvorada. Presidente, Fala, garoto. vim da Bahia, sou médico, tenho 84 anos de idade. Só vim ter o prazer de ver o senhor e lhe entregar, se o senhor permitir, um papel que não tem resposta, não é pedido. Não é pedido, não tem resposta. Mas não entrei com ele, eu vou buscar e lhe entrego. Ok. Posso ir lá? Tá bom, obrigado. Qual o papel? Lá. Ó, fomos proibidos de pedir, mas eu vou pedir. Pode pedir à vontade. Continue nos representando. Verdade. O meu nome é Jair Bolsonaro, quando tem pedido é Messias. Brasileiro, que continue assim. Obrigado. Deus abençoe. Pedir uma foto. É que nós queremos uma foto. Fica aqui assim, ó. Tire. Vamos tirar foto aqui. Aproveitar que o presidente é vascaíno. Tá doido? Eu torci pro Vasco. Hoje ele é flamenguista. O Botafogo, se ganhasse o jogo, ia estar ponto jogado fora. Sim. Eu não quero um clássico na segunda divisão aqui. Isso aí. Ano que vem não, esse ano. Esse ano é. Aqui, dá um sorriso aqui, ó. Olha pra mim. Deixa eu tirar uma foto também. Presidente. Você vê uma coisa, vale a pena ouvir aqui. Sim. A questão da Ford, espera só um pouquinho. Pode ficar. A questão da Ford. Uma onda da imprensa em cima de mim. É verdade. 5 mil empregos. Eu lamento 5 mil empregos. Mas nós criamos em novembro 414 mil empregos. A Ford estava uma parte considerável na Bahia, com incentivos fiscais, isenções. Tá? E mesmo assim, ela não estava aguentando a concorrência com os asiáticos. É verdade. Há 2 anos falaram que ia fechar. Fechou. O mundo cai em cima de mim. Agora, alguns que me criticam, quando o governo da Bahia lá acabou com milhões de empregos, não fez nada. Milhões de empregos. É verdade. Tá? Dezenas de milhares de empresas fechadas. A Ford em 2014 falou que ia sair. Alguns achavam que praticando lockdown, né, ia acabar com o vírus. Não acaba com o vírus. Nós somos obrigados a conviver com ele. Lamentamos as mortes. O Brasil é um país que está em 22º lugar no número de mortes por milhão de habitantes. Alguma causa tem. Eu falo que essa causa é o tratamento precoce. É verdade. O pessoal critica. Não, hidroxicloroquina, ivermectina. Não, cara, você tem alternativa?
Vai esperar sentir falta de ar para ir para o hospital? Vai Eu passar tomei entubado? hoje a ivermectina. A Ford está saindo da Austrália, o culpado é o Bolsonaro. É um absurdo isso. É um absurdo. Presidente, meu neto não forte. Fala, mulher. Então, Leia nesse somente aspecto, na hora que o senhor puder. Agora nesse não, presidente. aspecto, né? Não tem resposta e nem é pedido. É. Mas o senhor terminou, quando se não gostar, pode rasgar. O senhor Mas manda um é abraço. um documento que eu fiz, muito bem estudado. Eu sou médico, sou escritor e estou no Conta corredor pra turma da aí morte. qual é o conteúdo da carta aí, pô. Quanto é o Não, conteúdo? O povo quer saber. Não fala pode. Mas não é pedido. Não é pedido e nem tem resposta. Tudo bem. Tá O senhor certo? manda um abraço. Eu pro agradeço namorado, profundamente ao O senhor. teu namorado deixou você andar sozinha por aí. Gabriel. Lá de Minas. Ô, Gabriel, olha quem tá do meu lado aqui, ó. Você deixa a namorada sair de Minas e vir pra Brasília, cara? Um Trabalhando. abraço aí, garoto. Presidente, manda um abraço pro Tocantins, Botei aqui. presidente. Amém. Então, obrigado. Tchauzinho. Valeu, obrigado. Até mais. Boa sorte. Olha, lê Jó 33,15. Jó 33,15. Um abraço. Hein? Gratidão pela sua atenção. Compartilhe esta edição e fique agora com mais uma bela e emocionante reflexão no canal Reflexões. Clique no vídeo que está aparecendo para acessar. E que Deus abençoe a você e a sua família.